Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal da Engenharia Aplicada em Campo. Meu nome é Dario Pereira. Vou falar com vocês hoje sobre diodos e resistores. Vamos mostrar aí, as constituições internas e os cálculos pertinentes a esses caras aí. Mas antes disso, antes da gente já iniciar nesse conteúdo maravilhoso, vá lá, faça a sua inscrição, deixe o seu joinha lá, aquele joinha gratificante, e ative o sininho, porque tem vídeo aí a semana toda para vocês e o YouTube vai avisando vocês aí, tá legal? Então bora comigo aqui, vamos lá! Pessoal, aqui é da Engenharia Aplicada em Campo e a gente fez um circuito com diodo aqui, tá? Como é que funciona esse circuito aqui? A gente pegou um transformador de 110 para 12 volts. Só que aí o que vai acontecer? Esse 110 está aqui, vai sair 12 volts alternado. Então, se for colocar um circuito aqui, uma placa aqui, vai queimar. Tem que transformar essa tensão de alternada para contínua, certo? E o diodo serve para isso, tá? Aí a gente colocou um capacitor aqui para filtrar essa onda, tá? Para ficar estabilizado isso aí, tá? O capacitor serve para isso, para estabilizar essa onda. E a gente colocou um resistor aqui, ó, e um LED, por quê? Se esse LED não acendesse, significaria que o circuito estava montado errado e não tinha 12 volts aqui, em tensão contínua. Beleza? A gente vai fazer um teste aqui para vocês verem aqui, ó. Se o LED acendeu, significa que entrou 110 aqui, saiu 12 volts alternada, aí foi a ponte de diodo retificou essa onda, transformou em tensão contínua, o capacitor filtrou, veio no resistor e veio no LED, que esse LED tem 3 volts. A gente acionou ele para ligar com 3 volts, beleza? Para quem lembra, expliquei para vocês que o seu chuveiro, seu ferro de passar roupa aí, na verdade, não é uma resistência que tem dentro dele, é um resistor, tá? Resistor é o componente dotado da propriedade de resistência elétrica e é uma resistência à passagem da corrente elétrica, e isso faz o efeito Joule, gera aquecimento por imagina que seja um atrito, uma dificuldade dessa corrente elétrica passar por esse resistor, com a propriedade de resistência, isso gera calor, tá legal? Então, sempre quando falar resistência, assimile aí, é errado, hoje já ficou mais comum, chamar de resistência, mas o nome técnico é resistor de aquecimento, tá legal? Tem vários tipos de resistores. Nós temos lá resistores que são feitos para aquecimento e temos também resistores para componentes eletrônicos, tá legal? A gente vai falar deles hoje. Então, nós temos ele porque o resistor, como ele é dotado dessa propriedade, dessa grandeza elétrica, a resistência, você consegue limitar a corrente. Por quê? Porque você tem uma queda de tensão em cima de cada resistor. Então aí você consegue, lembre-se sempre que nos transformadores a gente consegue inversamente proporcional, você abaixa a tensão, e consegue elevar a corrente. No resistor você tem uma queda de tensão e uma queda na corrente também, tá legal? Um consumo ali de corrente. Ele funciona como se fosse um receptor, um pequeno, minúsculo receptor, tá legal? Isso é muito útil nos circuitos eletrônicos. Então, em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente é igual à soma de todos os resistores que compõem a associação. Então, a resistência equivalente de uma associação em série sempre será maior que o resistor de maior resistência da associação. Veja por quê. A corrente elétrica que passa em cada resistor da associação é sempre a mesma, certo? I é igual a 1, porque está em série. Então, em um circuito em série, a corrente é igual para todo o circuito, para todos os componentes que estão no circuito, certo? A tensão do gerador elétrico é igual à soma de todas as tensões dos resistores. Então V é igual V1, V2, V3. Aí eu vou ter uma queda de tensão em cada resistor. E essa queda de tensão somada vai dar a minha tensão total do circuito. A equação que calcula a tensão de um ponto do circuito é V é igual R vezes I. Lembra lá da lei de Ohm? Então, também serve aqui para calcular a queda de tensão. Então, resistência equivalente vezes I é igual R1 vezes I mais R2 vezes I2, e
e assim por diante, tá? A tensão e a corrente de cada resistor somadas, eu vou conseguir a minha resistência equivalente aqui, dividido pela corrente total aqui, tá legal? Aí eu tenho um cálculo em paralelo, tá? O cálculo em paralelo, eu tenho que a tensão é igual para todos os componentes, mas a corrente se divide, tá? Lembre-se da lei de Kirchhoff. Acho que nós não fizemos ainda, mas vamos fazer um vídeo aqui só de lei de Kirchhoff e lei de Ohm, para vocês entenderem tudo a respeito de elétrica e eletrônica, tá? A base para todos os cálculos em componentes, né, é lei de Kirchhoff e lei de Ohm, para você determinar tensão, corrente e resistência. Legal? Acompanha aí, vem por aí esse conteúdo também. Então, quando eu tenho em paralelo, tá? Eu tenho que a soma das correntes, ela vai dar a minha corrente aí. Por quê? Porque a corrente se divide. A tensão é a mesma em cada ponto. Se você medir com o multímetro a tensão aqui, aqui, aqui e aqui, ela vai ser a mesma para todos, tá? Só a corrente que se divide aí. Tá? Então, resistência equivalente para dois resistores, eu posso calcular como R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Essa é a forma mais comum para dois resistores. E para mais de um, a gente tem uma forma um pouquinho mais desenvolvida, tá? Então, nós temos aqui a resistência equivalente para dois resistores, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E quando eu tenho, né, vários resistores, eu posso fazer que 1 sobre a resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre... até a enésima forma do resistor aí. Tá legal? Então, essa é a forma de resistência em paralelo. Galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre diodo. Diodo, ele é um componente dopado. Não dotado, dopado. Então, o diodo, nós temos várias formas aí, mas as mais comuns é de silício e de germânio. Como que é feita essa dopagem? A dopagem é como se fosse uma barreira de elétrons aí, vamos dizer assim, né, uma polarização, que aí na própria simbologia você vê que o diodo tem um risquinho, tá? No símbolo dele, tá? E esse risquinho é exatamente essa parte branca aqui, ó, da forma física dele, tá? E aí ele é polarizado, ele tem o anodo e o catodo, tá? Ele tem uma queda de tensão típica, tá? Uma queda de tensão típica de 0,7 volts. Então ele não é um componente do ideal, vamos dizer assim. Ele consome também, ele tem um consumo. Tem várias formas de diodo. As duas mais comuns que vocês vão ver é essa. As três mais comuns, vamos dizer assim. Essa que é o diodo normal. Tem o diodo que é o LED. O LED é um diodo também, tá? E o diodo Zener, que é muito utilizado nas fontes, tá? Fonte chaveada utiliza muito o diodo Zener. Nós vamos falar aqui no canal também sobre esse diodo, legal? Aqui nós estamos falando, né, a respeito de diodos em série, as tensões em cima de cada um, tá? Ele é muito utilizado para limitar a passagem de corrente, tá? A corrente só passa num sentido, por causa do anodo e do catodo, dessa barreira, né? E também é utilizado para retificar a corrente alternada, muito utilizado. Então, toda fonte chaveada que converte corrente alternada e corrente contínua tem diodo lá dentro e, acho que 99% dos casos, não é só um diodo, é uma ponte retificadora, né, com no mínimo 4 diodos aí para fazer essa retificação. Nós vamos falar em um vídeo próximo aí de fontes chaveadas e ponte retificadora. Acompanhe que é muito importante. A gente vai falar sobre retificador de meia onda, retificador de onda completa, o que o capacitor faz na fonte chaveada, né, o filtro, o que o diodo Zener faz, né? A princípio você começa com um transformador, ponte retificadora, diodo Zener e o capacitor, tá legal? E aí você tem a corrente contínua perfeita. Então, acompanha e não perca, tá legal? Então, galera, simbologia aqui de um diodo, conforme eu falei, a barreira aqui, ó, tá aqui, tá?
a parte que identifica o polo do cátodo aí, tá? Como eu disse, ele é dopado, tem uma quantidade de elétrons diferente em cada parte. E aí lembre-se, cátodo e anodo, lembra? Esses nomes vêm lá de química, tá? Nós vamos fazer uma aula de química aqui para explicar para vocês o átomo, a transferência de elétrons e tudo mais para vocês entenderem a corrente elétrica, tá? A elétrica é tratada em física, mas em química, na verdade é químico-física, tá? Ou físico-química, né? Você tem que entender um pouco de como que é o átomo, como que é a camada de valência, a quantidade de elétrons, 7, 8 na camada de valência, para você entender como que é essa transferência. Legal? Uma outra coisa que você precisa entender também, o mar de elétrons livres nos metais. Então por isso que os condutores, cobre, alumínio, são utilizados, tá? Cada um tem uma resistividade maior do que o outro, tá? E aí é aquilo que, por que eu uso cabo de cobre? Por que eu uso de alumínio? A gente vai falar aqui com vocês a respeito disso também. Trata-se do mar de elétrons lá, dos materiais e as propriedades de resistividade, tá? Então aqui, anodo e cátodo. Cátion, né? Ele é um íon positivo, certo? O que é um íon positivo? Que tem quantidade menor de elétrons, certo? Que prótons, não é isso? Nós não temos transferência de prótons. Nêutrons, o núcleo dele, do átomo, é nêutrons e prótons. Não tem transferência de prótons, tá? Nós temos apenas transferência de elétrons. Então, como nós temos a transferência de elétrons, ou ele tem menos elétrons ou mais, tá? Para ele saber se é positivo ou negativo. Então, o cátodo, o cátion, ele é um ânion, um íon, né? Positivo. E o anodo, né? Ele é o ânion, né? Ele é um íon negativo. Aqui, o que acontece? Você tem que ter polo positivo com negativo. Então, o sentido da corrente elétrica, se ele é cátodo, é o negativo aqui, certo? Então, conforme eu falei, cátodo e ânodo, certo? Ânion, íon negativo, mas o sentido da corrente elétrica é o positivo, polos opostos. Então, eu tenho a passagem aqui da corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica no diodo é positivo no ânodo e negativo no cátodo. Legal? Se não entendeu, deixa o comentário aí que eu te explico mais ainda em outros vídeos, tá? Mas é assim. Uma outra coisa que a gente fala também, que eu gostaria de esclarecer, o sentido da corrente elétrica, né? O sentido da corrente elétrica, quando nós fizermos a aula de química, físico-química aqui, eu vou falar para você que você tem o sentido do fluxo de elétrons, tá? Os elétrons, né? Eles vão da onde para onde? Do negativo para o positivo, certo? Esse é o sentido do fluxo de elétrons. Por quê? Porque eu já falei, nós só temos transferência de elétrons, não de prótons. Então, se eu tenho um polo positivo e um polo negativo, numa bateria, por exemplo, os elétrons sempre vão fluir do polo negativo para o polo positivo, né? A gente vai ver óxido redução, que é isso. Oxida, perde elétrons e reduz, ganha elétrons. Então, você tem uma reação de redox lá dentro, certo? De óxido redução, que vai acontecer isso aí. Os elétrons vão de um polo para o outro. E aí você tem um fluxo de elétrons. Fluxo de elétrons é corrente elétrica, não é? Agora que vem a confusão, né? Mas vocês vão entender. A corrente elétrica, ela flui do positivo para o negativo. Confuso? Vamos lá, vamos explicar. O fluxo de elétrons, a transferência de elétrons, como funciona? Sempre do negativo para o positivo. E a corrente? Do positivo para o negativo. Isso é convenção, por causa do campo elétrico. Agora eu cheguei no ponto que o campo elétrico, ele sempre tem um fluxo, na verdade, do positivo para o negativo. Então, por convenção, tá? Por convenção, e para todos os cálculos que nós trabalhamos em engenharia, técnica e tudo mais, nós vamos admitir a corrente elétrica sempre do positivo para o negativo, tá? Mesmo você sabendo que os elétrons vão sempre do polo que tem mais elétrons, que é negativo, para o positivo. Não importa. O sentido da corrente elétrica, por convenção, né?
por adotar o campo elétrico como padrão, ela vai do positivo para o negativo. Tá legal? Uma breve explicação aí para a gente entender corrente elétrica, entender por que no anodo aqui eu tenho positivo, por que eu tenho negativo. Tá legal? Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje. Vimos a respeito de diodo, tá? Que ele é um semicondutor dopado, tá? E vimos a respeito aí do resistor, que ele é também, né, um potencializador, na verdade como que eu posso, ele é dotado, né, da grandeza resistência. Então há uma confusão aí de resistor com resistência, mas resistência é uma grandeza, é uma propriedade, e resistor é o componente. Tá legal? Espero que tenham gostado. Já peço que faça a sua inscrição, né, ou já tenha feito a sua inscrição. Deixe o seu like lá, bem legal, e ative o sininho, porque tem vídeo quarta e sexta e tem shorts aí a semana toda. Tá legal? Um abraço, até a próxima.